Fala galera, sou Mauro Coutinho, conselheiro tutelar do município de Breves. E hoje eu quero abordar um tema muito importante, que é falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E quais foram os benefícios que o Estatuto da Criança e do Adolescente, apelidado de ECA, trouxe em benefício de crianças e adolescentes e para toda a sociedade brasileira. Pois bem, a pergunta é, mas o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? É um conjunto de regras do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo dar a proteção integral da criança e do adolescente. Podemos afirmar que é um marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. O objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente era pôr fim no Código de Menores que havia sido criado no Brasil em 1927. O código destinava-se somente àqueles em situação em caráter discriminatório que associava a pobreza à delinquência, encobrindo as reais causas das desigualdades de renda e a falta de alternativas de vida aos meninos que pertenciam a esse segmento da população, considerados carentes, infratores ou abandonados. Eram, na verdade, vítimas da falta de proteção. Além disso, o Código funcionava como um instrumento de controle, transferindo para o Estado a tutela dos menores inadaptados, chamado na época, ou que viviam em situação irregular. O Estatuto da Criança e Adolescente ele não surgiu por acaso. Na verdade, houve um clamor da sociedade que, através de grupos sociais, né, e vários movimentos sociais, né, que clamavam para a existência de uma regulamentação onde crianças e adolescentes passavam de fato direito a existir e que fossem protegidas. Então, criou-se o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele completará agora, dia 13 de julho, completará 30 anos de existência. Eu penso que foi um divisor de água o Estatuto da Criança e Adolescente, porque, como vimos anteriormente, crianças eram objetos, eram tratadas como objetos e eram tratadas como adultos em miniaturas. Com a formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança passou de fato de direito a ser protegida, a receber proteção integral e socorro. Pois bem, gente, os autores que trabalharam na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente foram muito felizes, pois os mesmos trabalharam de forma articulada e sincrônica e projetaram um sistema de garantia de direito que funciona com os três eixos: o eixo defesa, o eixo promoção e o eixo controle. No eixo defesa está inserido o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Polícia Civil e a Polícia Militar e outras instituições. Já no eixo promoção estão inseridas as escolas, os postos de saúde, os hospitais, o CREAS, os CRAS. No eixo controle estão inseridos os Conselhos Nacionais de Direitos da Criança e do Adolescente, que chama-se CONANDA, o Conselho Estadual, que chama-se SEDCA, e o CMDSA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que é o Conselho Municipal. E além disso, existem os conselhos setoriais, que são os conselhos escolares, os conselhos da saúde e enfim, etc. Além disso, os autores também criaram um órgão para fiscalizar, para cuidar, para zelar, para ser o guardião de tudo que está escrito dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o órgão que recebe todas as notícias de fatos que envolvendo violações de direito para com a criança e o adolescente. Pois bem, eu penso que foi demasiadamente necessária a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque agora a criança e o adolescente ela passa a ser sujeito de garantias e de direito. E além disso, no artigo 5º do Estatuto da Criança e Adolescente diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punida na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão contra os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Olha só a importância do Estatuto da Criança e Adolescente para nossas crianças, para dar proteção, para dar visibilidade. Crianças e adolescentes que antes não tinham direito à educação, não tinham direito à saúde e agora passam a ter. Eu penso que o Estatuto da Criança e do Adolescente ela foi benéfico e beneplácito para o direito da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é referência internacional, composto por 267 artigos, e eu desafio você a estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente e passar a conhecer de fato as garantias de direito que a criança e o adolescente gozam no nosso país. Pois o artigo 70 do Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 18, diz que é dever de todos nós, prevenir qualquer tipo de ameaça ou violação de direitos impostos à criança e ao adolescente. Pois bem, minha gente, agradeço a sua atenção e muito obrigado. A gente se encontra em outros temas.